Queridos, Haris Kairene, Deus abençoe, a paz do Senhor. É uma alegria poder estar com vocês aqui em mais uma videoaula. Agora, a segunda lição da revista Escola Dominical CPAD Adultos, que está tratando esse trimestre sobre eclesiologia, né, sobre a questão da igreja. E hoje, a lição número 2, imagens bíblicas da igreja. Nós vamos daqui a pouco tratar sobre essa lição. Quero agradecer a você que está sempre aí conosco, o canal está crescendo, os comentários também são bons, eu agradeço a vocês aí. E quem vai assistir pela primeira vez, vai conhecendo também, Deus abençoe, bem-vindo ao nosso canal, Adalberto Teles, sempre com 2 L. Gente, sempre peço a vocês, curtam o nosso canal, compartilhem, façam comentários lá. Quem ainda não é inscrito, se inscreve lá, e se inscreve, é só tocar lá clicar lá no botãozinho, deixar o sininho lá ativo e você vai receber informações do nosso ministério, da nossa vida acadêmica, teológica e também novidades aí dentro da área da teologia bíblica e outros. Eu peço a ajuda de vocês aí nesse sentido. Compartilha. Aqui não tem esse negócio de faz um pix, eu mando um pix. Não tem nada disso, pelo amor de Deus. Tudo gratuito. Tá chegando também o dia que nós vamos fazer aqui o grego e o Novo Testamento. Também, gente, queria aproveitar para mostrar para vocês aqui o meu livro, né, foi a minha dissertação de mestrado, foi publicado. João Batista, o maior entre os nascidos de mulheres. Se você ler, você vai ficar maravilhado. É um livro que eu uso também como base de exegese, nas minhas aulas de exegese de Novo Testamento, na Escola Teológica Dalit. Quem desejar conhecer a Escola Teológica Dalit, vai no Instagram, Escola Teológica Dalit, ou no site, escoladalit.com.br. Se quiser me seguir lá no Instagram, Adalberto Teles, com 2 L's. Vamos para o que interessa, que é a lição, a segunda lição, imagens bíblicas da igreja. A própria palavra imagem já dá ideia de figuras, né? Figuras de linguagens. Então a gente tem muito isso na Bíblia. Geralmente essas questões de figura de linguagem são muito usadas na hermenêutica. A exegese também trabalha alguma coisa, mas a hermenêutica é que mais se detém com as figuras de linguagem. E imagens também são formas de nós apresentarmos características, caráter, personalidade e etc. De uma pessoa, de um órgão, de um organismo, de um prédio, de uma casa. Em todos os aspectos nós conseguimos usar imagens para caracterizar, para determinar certas coisas na vida. Então, também na Bíblia Sagrada e também na questão da igreja, nós temos essa perspectiva e por isso a lição dessa segunda lição desse trimestre, do próximo domingo, que eu faço sempre as aulas antes, então a lição do próximo domingo, dia 14, vai tratar sobre a ideia da lição. A introdução, mas antes disso, a leitura em classe é Efésios capítulo 5, versículo 25 ao 32, e depois 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, que são 2 textos clássicos que trabalham a imagem da igreja como esposa e como nação, sacerdote, povo, raça, no texto de Pedro. E já na carta aos Efésios, a ideia de igreja como esposa e Cristo como noiva, Paulo fazendo aquela relação, um texto muito querido
por nós, pastores, para fazermos cerimônias de casamento e tal, porque realmente demonstra essa ideia. Então a gente até percebe, né, que lá em Caná da Galileia, Jesus está também naquele casamento. Então logo a gente vai vendo essas imagens, e o que eu percebi é que todas essas imagens também remetem ao Antigo Testamento, remetem a Israel. E eu falo isso aqui um pouco na minha introdução. As imagens foram a forma que os autores do Novo Testamento utilizaram para demonstrar algumas características da igreja. Tais imagens lembram-nos que estes mesmos homens que registraram sobre a igreja tinham um bom conhecimento das imagens do povo de Deus do Antigo Testamento. Claro, no Novo Testamento o único autor que não é judeu é Lucas, desculpa. Lucas é o único que escreve o Novo Testamento que não é judeu. Todos os demais pertencem a Israel, são descendentes de Abraão e escrevem com o conhecimento que eles têm do Antigo Testamento. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem 3 formas de citar o Novo Testamento, o Antigo Testamento no Novo Testamento, que é citação, que é a pessoa fazer citação direta, que seria como a gente tem na Bíblia, né? Assim como está escrito, como está escrito pelos profetas. Então isso é uma citação direta. É idêntico. A alusão, que são palavras, até frases, que aludem a alguma coisa no Antigo Testamento. Por exemplo, Jesus diz assim: não foi vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. Então você vai ver que assim, não é uma citação direta, mas é uma alusão lá ao Antigo Testamento, que Deus usa, né? Fala nos Salmos, né? Que ele que escolhe. E a gente vai percebendo que isso são... E às vezes, uma palavra que vai fazer eco do Antigo Testamento. Então, essas imagens são alusões às imagens que eram dadas ao povo de Israel no Antigo Testamento, e os autores do Novo Testamento, conhecendo essa dinâmica, conhecendo essa didática também usado pelos autores do Antigo Testamento, e também pela imagem que Deus passa, né? Deus também trazia essas imagens do seu povo, como casa, como sinagoga, né, como carral também, como foi falado na última aula dessa lição. Então a gente tem a ideia, sim, é perceptível no Novo Testamento. Eu vou falar de um termo aqui no grego, lá no finalzinho, para poder mostrar para vocês o que eles tinham de mente desse termo, por que eles usaram também esse termo lá nos seus escritos. Então, continua a mesma estrutura, 3 grandes sessões, com 3 grandes partes, só a segunda sessão que tem menos uma. Então, ela é um pouquinho menor, porque uma sessão tem 2 só partes, mas é compensada porque tem A, B e C nessa segunda parte aí, da segunda sessão. Na primeira sessão, na grande sessão, as imagens que descrevem o relacionamento, nós temos a imagem da noiva. Ou seja, a imagem da igreja como noiva é a que expressa um relacionamento de pureza. Em 2 Coríntios, que está também na lição, ela é chamada de noiva pura, paternos, e ragnos. Então, é um reforçativo. Então, paternos é um substantivo, e ragnos... Engraçado, gente. Quando eu tinha visto essa primeira palavra lá em Apocalipse, ragnos, eu fiquei impressionado, porque geralmente a gente usa muito o termo hagios para santo, mas ragnos também é um termo usado para santo, para puro. Então, na verdade, como a gente pode traduzir aí 2 Coríntios 11:2? Uma noiva pura, uma noiva que seja casta, uma noiva santa.
Porque você já tem o outro termo, que é o adjetivo, que também diz puro. Então ele reforça a imagem dessa noiva imaculada. Então a gente pode traduzir Parthenos como noiva imaculada pura. Então, porque no grego tá essa construção. Às vezes a gente perde isso na tradução, porque a tradução já fez a tradução como noiva pura. Então, pegou a palavra, porque a palavra também significa só noiva, noiva também com um sentido de ser alguém que não casou, mas também tem a noiva, que no caso que já se torna uma esposa, porque ela casa pura, ela casa imaculada, então a ideia é isso, também de virgem. Então esse termo também pode se referir a Maria, no caso ali de pureza, de virgindade. Então, Paulo ressalta, ele reforça, porque ele usa um outro termo que também tem um significado de pureza, porque a palavra hagnos significa puro, limpo, santo. Então, o Parthenos, que dá a ideia aí de uma donzela, ou seja, uma moça, e todos nós sabemos o processo que tem na evolução da vida do mundo feminino. A criança, a adolescência, a juventude, mas aí você tem a parte da moça, né, a gente chama de senhorita, aí você tem a parte da senhora, que já é uma mulher casada, já tem um esposo, e você tem a senhorita, que seria aquela mulher solteira, e às vezes a gente usa o termo senhorita até para mulheres que já não são mais virgens, mas são solteiras, mas a gente usa a palavra moça mais para aquela pessoa que é voltada ainda para a pureza da virgindade. Então esse termo, e aqui, gente, eu não estou preocupado aí com que o pessoal que não pertence ao cristianismo, ao mundo, são do mundo, vão achar esses termos, mas para nós, como a gente está se tratando de um termo bíblico, porque está na Bíblia, é um termo bíblico, mesmo que ele tenha sido usado no mundo pagão, porque eu estou aqui com um dicionário do grego, que é usado nas universidades, um léxico aqui que é usado no mundo evangélico, uma chave linguística que é do Novo Testamento, que dá todo esse aparato. Então até o termo aqui no dicionário grego, trata dessa ideia também. Então é uma moça que ainda não se esposou, ainda não casou. Então a igreja é nesse aspecto. Não teve contato com ninguém, ela é imaculada, pura, porque não tem uma conjunção imaculada e pura entre essas duas palavras no texto grego. Você tem a palavra no grego Parthenos e já tem o hagnos, ou seja, noiva imaculada, pura, para reforçar. Isso é para tipo enfatizar, porque o adjetivo qualifica, ele modifica também, mas aquele qualifica. Então ela é uma noiva pura. Aí a nossa Bíblia traduz só como pura. Você pode olhar aí na sua Bíblia, tá lá, noiva pura. Mas aí poderia ser traduzido para diferenciar, porque é uma palavra diferente, sendo sinônimo, a noiva, como eu falei agora o termo, que tem hora que foge as palavras, então a gente usa esse termo e depois usa o termo puro. Então, logo a gente vai ter essa ideia da castidade, da santidade, da pureza dessa jovem, dessa moça que agora vai casar. Ou seja, uma boa tradução, uma sugestão de tradução, noiva imaculada, pura, para enfatizar, para trazer a ênfase. A gente que conhece questão aí, todos vocês que conhecem, por que a noiva casa de branco, né? Claro que hoje não tem mais essa ideia, mas era para demonstrar a pureza dela. Então a pureza demonstrava-se a partir do vestido da noiva, que demonstrava a sua castidade, a sua pureza, a sua vida imaculada, ou seja, sem mácula. Sem mácula aqui porque ela não foi casada, sem mácula aqui porque ela não teve fornicação ou não adulterou, é nesse sentido. Mas a pureza aqui, o outro termo, dá essa ideia mesmo significativa de que ela é realmente imaculada e pura.
Então enfatiza a ideia de que Paulo tem, da ideia que Paulo tinha da igreja. Uma igreja que realmente não era corrompida, não tinha um leito maculado, mas pelo contrário, ninguém nunca havia deitado em seu leito. E é essa a situação também da igreja. A igreja é aquela noiva que não se deitou, não se maculou com idolatria, com corrupção, com prostituição. Gente, o negócio é muito sério. A coisa é muito séria, porque a gente está pensando às vezes que aqui, no caso, porque aqui é uma imagem, a gente só está fazendo uma imagem. Então, no caso da imagem, como igreja noiva, aí a gente tem corrupção, a idolatria e tal, e tal, e tal. Então, essa é a igreja. Ela não se deitou com nada, ela não se maculou com nada, não só com a vida da sensualidade ou sexualidade, mas em todos os aspectos. Por isso a ênfase, ela é sem mácula, ela é uma noiva imaculada, mas ela também é pura. Então isso vai dar muita ênfase para a palavra. Então, é um termo, eu até tentei pegar Apocalipse 21, versículo 2, que vai falar da Nova Jerusalém, né, que desce ataviada como uma noiva e tal, porque você vê que até entre a cidade, a santa cidade, a Nova Jerusalém, com Cristo, porque ela desce ataviada ao encontro do seu noivo. Então você vê que existem também aí algumas imagens que podem lembrar a igreja, podem trazer essa lembrança da igreja. Então, como porque a igreja vai habitar na cidade, a igreja vai estar na cidade santa. Então ela desce ao encontro do noivo, ela vem ao encontro do noivo. Eu sou casado há 24 anos, faço 25 anos esse ano. Quando eu vi a minha esposa entrando na igreja, eu abri um sorriso feliz ali, porque estava recebendo a minha esposa. Claro que aqui eu não vou fazer um anacronismo, porque o casamento lá naquela época era totalmente diferente do que nós temos hoje, o tempo de festa, de bodas. Não era como nós aqui hoje, que é uma noite só e festa, não. Existiam outros contextos e outras questões. Mas eu estou falando na perspectiva, imagine o noivo aguardando a sua noiva ataviada, toda linda, toda preparada, toda ornamentada para aquele momento sublime, porque é um momento sublime, é um momento ímpar na vida de ambos. Então esse encontro também entre a igreja e Cristo é fundamental. Então esse termo aqui, e junto com esse adjetivo, hagnos. Então lembre-se, tem hagios, que é santo, e hagnos, que também é santo, puro. Então pode também ser usado, porque lá em Apocalipse o termo hagnos também é usado para as coisas sagradas, usados também para os santos que servem a Deus, lá em Apocalipse. Segunda parte aqui do primeiro tópico, como imagens que descrevem um relacionamento. Então aqui as imagens vão descrever um tipo de relacionamento, ou seja, relacionamento de noiva e agora relacionamento de esposa. Então essa imagem da igreja como esposa de Cristo, ela é explícita em Efésios capítulo 5, versículo 25 e 26. Vós, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Vós, esposas, submetei aos vossos maridos. Gente, eu fiz um casamento agora há pouco tempo e aí eu vi que a noiva fez ali um tipo chupocana, né? Fez aquele barulhinho. E eu falei, eu sei que é difícil essa palavra, mas o interessante é que tanto o verbo que vem lá no versículo 21, 22 e depois no versículo posterior, que vai falar do casamento, o verbo está na voz passiva. Ou seja, a ação é de alguém em mim, porque a ação é de fora na pessoa. A voz passiva é isso. A voz ativa é eu que faço a ação. Adalberto pegou a bola. A voz média, a ação é feita em mim mesmo. E a ação passiva é a ação que acontece de fora em mim. Por exemplo, aqui como está lá no sermão das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Tá vendo? Isso é a voz ativa. A pessoa vai ser consolada, mas quem é consolado por quem? Então a gente tem que fazer essa pergunta para entender o verbo. Então eu sou consolado por Deus. Então, para não usar o nome Deus,
a gente usa o verbo na voz passiva. Na teologia, nós chamamos isso de passivo divino, porque a ação é de Deus. Então, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Serão consolados por quem? Por Deus. Então lá, vós mulheres submetei-vos, não é um imperativo passivo, ou seja, ela se deixa ser dominada, ela se deixa ser submissa, ou seja, a ação é do marido. O ato do marido amar faz com que a esposa se deixe ser submissa, faça com que a esposa respeite. Então, o ápice do amor de Cristo por nós não cria nenhum tipo de resistência à submissão a Cristo. Então a ação de submeter acontece pelo ato de Jesus nos amar. Então olha isso, essa imagem de esposo é algo tremendo, é algo lindo. Então, assim como eu devo amar minha esposa a ponto de morrer por ela, a ponto de dar minha vida por ela, e Paulo vai falar o que aqui? O casado tem o seu mundo, vive no seu mundo. Qual é o mundo do casado? É ele, a sua esposa. Depois tem os seus filhos, mas tudo que a gente casado faz em prol da nossa família. Então o nosso mundo é a nossa família, nosso prazer é a nossa família. Então Cristo e a igreja, eles têm o seu mundo. Quem é o seu mundo? Cristo e a igreja. Cristo não olha para nada mais a não ser para a igreja não olha nada mais do que para Cristo. É uma vivência. E aí a gente tem a aliança, né? Porque há uma aliança, e Jesus fala isso: eis que faço aliança com vocês através do meu sangue. Então a gente percebe o quê? Que há um relacionamento amoroso ao extremo. Gente, deixa eu ser claro aqui para vocês. Os outros falam aí, quando alguém comete aí homicídio contra uma mulher, aí usa o termo feminicídio, e a gente vai entender assim, que alguns falam assim: não, eu matei por amor. Gente, ninguém mata por amor, a gente morre por amor. Porque Cristo não matou por amor, Cristo morreu por amor. Quem ama não mata, quem ama morre. Quem ama se doa por completo, quem ama se entrega por completo. Então logo a gente precisa entender isso. O amor de Deus foi tão grande, e isso está em Romanos: Deus prova o seu amor para conosco, enviando seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa imagem da esposa, com certeza Paulo tem a perspectiva do esposo no Antigo Testamento. Claro que a gente não vai fazer aqui uma comparação, porque a imagem de esposo em Oséias é de um esposo traído. Voltemos lá atrás na introdução, ou voltemos um pouco no primeiro tópico. O que a gente falou lá atrás? A igreja, ela é uma noiva imaculada, pura. Ou seja, ela não se deitou com idolatria, com ídolos, não se deita com política, não se deita com ofertas impuras, não se deita com corrupção, ela só depende de Jesus. Gente, isso precisa ficar claro. A igreja não precisa de homens, a igreja não depende de homens, a igreja depende de Jesus. Então, a igreja, ela não se deita. Agora, o Israel se deitou, Israel fugiu numa loucura, como é que diz aí a palavra, gente? Numa aventura de traição contra Deus, com os ídolos, com a idolatria, com o pecado. E aí Deus chega e diz que usa Oséias para dizer: eu sou um esposo traído. E aí você vê também a imagem de pai, porque ele vai falar lá dos nomes dos filhos, vai tratar Israel como pai, e o último nome dos filhos de Oséias é Lo-Ami, não meu povo, ou seja, um distanciamento que vai acontecendo gradativamente até chegar ao seu ápice em dizer não meu povo. Então eu não posso fazer essa junção, mas Paulo tinha conhecimento da imagem de esposo do Antigo Testamento. Então fique claro isso aqui, tem que haver uma relação muito profunda entre Cristo, que é o esposo, e a igreja, que é a esposa. E isso, gente, é o extremo da morte. A parte de Cristo ele já fez, que é a parte extrema da morte, e hoje ele ressuscitou. Então, qual é o nosso extremo? A submissão, porque ele nos ama. Então nós temos essa capacidade de deixarmos ser submissos a ele.
por ele ter essa capacidade de amar. Então nós não estamos na presença dele porque somos obrigados, não estamos na presença dele porque fomos forçados, não, porque queremos. Estamos aqui por amor, por uma relação de amor. E isso aqui é lindo, gente. Isso aqui é maravilhoso. Às vezes eu uso essas questões assim quando eu faço minhas cerimônias de casamento. Rebanho de Cristo é a terceira parte aí que vai trabalhar também de questão de relacionamento, né? Relacional. Pastor, ovelha. Então a imagem da igreja como rebanho lembra também a relação do antigo povo de Deus como ovelhas e o Senhor como pastor, como é visto no Salmo 23, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Há uma relação. Israel é um povo que tem uma cultura pastoril também, tem agricultura, mas também existe a questão pastoril, por isso que eles vão habitar na terra de Gósen, porque o Egito não era muito com questão de pastoril, com rebanhos de ovelha, então eles vão morar fora, mais distante. Então Israel tem essa cultura, e aí o salmista, né, vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então você tem essa ideia pastoril, essa imagem do Jeová Raá, o Senhor é pastor, o Deus da providência. Então o pastor que sempre cuida da ovelha, que zela pela ovelha, também é esse novo povo de Israel, também é chamado. Paulo, em Atos, vai dizer aos bispos: apacentai o rebanho. E Pedro também fala aos presbíteros, também para serem um modelo do rebanho. Então a gente olha isso aí. Paulo e Pedro chamam a atenção dos líderes e os exortam a apacentar o rebanho e ser modelo deles, ser o exemplo dos fiéis. Então, é só uma imagem, gente. Nós não somos animais, nós não somos irracionais. Porque parece que tem pessoas que pegam a imagem e querem concretizar isso como se fosse uma realidade. Não, imagens figuram. Então nós temos a figura. Não quer dizer que eu sou uma ovelha animal. Ou seja, eu penso, eu falo. Então eu preciso olhar para o meu líder, para o meu pastor, como um modelo para mim, que sou ovelha, que sou liderado. E ele, como líder, precisa dar esse exemplo. Então também há essa relação de Cristo com pastor e a igreja como é o único na Bíblia que é falado: eu sou o bom pastor. E é o único termo também que nós temos na Bíblia como arquipoimen. Arquipoimen está em Hebreus, ou seja, o pastor principal, o principal pastor, o sumo pastor foi dado para Jesus. Entende? Então Jesus é o bom pastor. Às vezes eu fico vendo uma pessoa assim: não, as minhas ovelhas. Gente, isso são termos que se usam, não estou preocupado com quem vai dizer que concorda. Nós não somos dono de ovelhas. As minhas ovelhas, as minhas ovelhas são tantas. As ovelhas são de Cristo, nós somos mordomos. Nós somos apenas uns modelos. Mas como a gente se aproxima de Cristo, no sentido de como Paulo ser de meus imitadores, a gente também deve ser esse tipo de modelo para essas ovelhas. Então nós não somos dono de igreja, não somos dono minhas ovelhas. Não, é que minhas ovelhas, gente, é um termo erradíssimo. As ovelhas são de Cristo, nós somos apenas mordomo. Então há sim essa relação, e uma relação muito carinhosa, porque a ovelha é um animal bem dócil. Então quando Jesus quer usar termos para tratar a igreja com uma questão de aspecto mais astuto, aí ele usa outros tipos de animais. Mas quando ele vai vai tratar de igreja como ajuntamento, como povo, ele também usa esse termo rebanho. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. As ovelhas conhecem a sua voz, ouvem e obedecem. Olha aí, ó.
a questão relacional. Então você tem em João essa imagem da igreja como o rebanho de Cristo e Cristo como o bom pastor da igreja. Pode parar com esse negócio aí de ficar dizendo o pastor dá a vida pela ovelha. O único que deu a vida pela ovelha foi Jesus. Você dá a vida por Jesus. Se você morreu por Jesus. Você não morreu pela ovelha. Você morreu por Jesus. Quem deu a vida pela ovelha, você não vê em parte nenhuma. A gente lê Paulo falando, olha, eu dei a minha vida por vocês. Olha, eu estou morrendo por vocês. Não, se eu morro em Cristo. É nele. Agora, Cristo é o que deu a vida pelas ovelhas. Então, existem alguns termos que tem que ser jogado por terra, gente. Que esses termos não são muito apropriados para nós. Nós não morremos na cruz do Calvário. Nós não demos a nossa vida como Jesus deu. Então, como assim, as minhas ovelhas? Então, tem gente que fala mesmo com mania de posse, de autoridade. Eu sempre falo para os meus alunos aqui nas igrejas que eu prego, que quando a liderança tem que ficar ameaçando ou coisa parecida, já dá a ideia que a pessoa perdeu a autoridade. Porque quem tem autoridade não precisa ameaçar. E outra coisa, respeito não se impõe, né, gente? Respeito se adquire. Então a gente respeita, nós somos submissos a Cristo, tememos e trememos por causa do amor dele, não porque ele, se vocês não amar, se vocês não obedecer, não. O ato dele amar simplesmente faz com que eu seja submisso a ele e o ame. Entende? Então a gente precisa ter essa ideia, tá, gente? Segundo a grande parte, seção, imagens que descrevem a função da igreja. Então, primeiro, imagens que demonstraram aí as relações, e agora as que descrevem a função. Então, geração eleita, sacerdote real, nação santa e povo adquirido. Então, existe na Bíblia duas alianças. Na Bíblia existem duas alianças. A antiga e a nova aliança. Nelas temos Israel e a igreja. Então, Israel pertence à antiga e a igreja pertence à nova aliança. Temos termos semelhantes foram usados para caracterizar ambas as alianças. Então, o povo de Israel, Deus e os escritores usaram termos para caracterizar essa aliança antiga, e também a igreja, no Novo Testamento, existem termos que caracterizam aí essa também nova aliança. Então, graça, eleita, geração eleita, traz a lembrança de que Deus quebrou a barreira da separação, fazendo tanto de judeus como de gentios uma geração eleita através do sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. O termo aqui para a geração eleita nessa passagem não é etne e nem laós. O termo aqui para essa passagem aqui que vai trabalhar sobre a raça eleita é genos. Genos, lembra um pouco também da palavra gen, né, que significa terra, né? Genos, que significa raça. Então nós temos três termos diferentes aqui para falar de raça, de nação e de povo. Mas quando chegar lá na parte de povo eu só vou trabalhar duas. Mas o termo aqui é genos para falar de geração eleita. Não é um termo usado para o povo de Israel. O povo de Israel é um outro termo que é usado, eu vou falar também já. Mas isso aqui nos rememora, faz lembrar que lá existia uma geração eleita, que é Israel. Deus separou do meio dos povos, do meio dos gentios, um gentio, e dali nasceu um filho, depois veio os gêmeos, e desses gêmeos um foi e deu a continuidade, nasceu 12 tribos que se formaram esses clãs, 12 clãs, que aí surge os hebreus, depois vão se tornar israelitas, e aí sim vão se tornar o povo de Deus, mas eleitos já em Abraão. Então, esse termo geração eleita não é um termo estranho, porque Pedro lembra, ele é pertencente, na verdade, aos dois povos eleitos. Ao povo de Israel, porque ele é israelita, ele é judeu, e a igreja. Então isso lembra que Deus quebrou a barreira da separação. Por quê? Porque não há judeu, não há gentio, não há grego, não há servo, não há escravo, não há líder,
não há homem, não há mulher, para eles agora é a geração eleita. Para nós, esse novo povo, o povo da nova aliança, é a geração eleita, e isso não é um termo estranho, porque Israel é a geração eleita, o povo eleito. Sacerdócio real. Gente, enquanto lá uma realidade do Israel antigo agora é referenciada aqui na igreja. Enquanto lá apenas a tribo de Levi havia sido escolhida para ser sacerdote, aqui, ou seja, na igreja, todos os salvos são sacerdotes reais que oferecem a Deus o verdadeiro culto, porque aonde nós estivermos, nós cultuamos a Deus, não só no templo, mas aonde a gente está. A irmã que está, às vezes, trabalhando no seu lar ou na empresa, o irmão que está trabalhando também na empresa, ou às vezes está em casa, trabalhando em casa com home office. Então você vai perceber que você é sacerdote. Essa é uma ideia já protestante, tá? Uma ideia luterana. Todo crente é um sacerdote. Ou seja, para quebrar essa ideia de que tem que ir lá pagar a indulgência, tem que confessar, e aí ele vai dizer, todo crente, toda pessoa, todos os componentes da igreja são sacerdotes. Então, é também um termo que não é desconhecido, tanto para quem está escrevendo quanto para os seus leitores. Não existe um povo lá no mundo antigo eleito por Deus que tinha uma tribo, e dessa tribo foi escolhido uma parte dessa tribo para trabalhar no mundo sacerdotal. E agora a gente vai ser sacerdócio real. Então eles não tinham essa nomenclatura real, né, no sentido de realeza, e nós aqui temos, porque nós somos sacerdotes do rei e tal. Nação santa e um povo adquirido. Os adjetivos santa e adquirido, lembrando que no português, adquirido realmente é adjetivo. No grego é substantivo. Mas, olhando o dicionário do português, também é um adjetivo substantivo singular. Então, os adjetivos santo, ou santa, porque ela hagios, santa e adquirido, determinam as qualidades e as características desse povo. Dois termos diferentes são usados aqui, que eu vou falar aqui. Dois termos são usados, etnós e laós. O primeiro, etnós, designa no grego bíblico todos os povos, ou seja, gentios, gregos, todos os povos. Enquanto o segundo, laós, que é usado na Bíblia grega, que é a tradução da Bíblia hebraica, que é a 70, se refere a Israel. Na maioria das vezes, ou praticamente todas as vezes, não é usado para Israel o termo etnós, mas é usado laós. Já para a igreja, não há nenhum problema usar o termo etnós para falar de nação e o termo laós para falar. Então observem que é no singular, porque é um povo, é uma nação. Então esses termos, eles são usados agora para a igreja de Cristo. Então a igreja de Cristo é esse povo santo e esse povo adquirido. Algumas traduções, porque eu vi aqui também no dicionário a palavra grega, que vai propriedade peculiar, propriedade particular, aquisição, posse, ou seja, tem um dono. Aquilo que eu falei, gente, vou repetir. Parem com esse negócio de ficar dizendo minhas ovelhas. A gente consegue discernir quando esse pronome de posse, ele não tem a ideia de posse, mas a ideia de carinho. Minha igreja, o meu povo, a gente consegue discernir, mas na maioria das vezes, quando a gente ouve, dá muita ideia de que é como se ele fosse o dono. É ele que manda. Então quem manda é Jesus, gente. Quem manda é Deus. Na perspectiva da palavra, quem manda na igreja é Deus. Então quem manda nesse povo, porque o povo é dele, foi ele que adquiriu. Eu repito, não fui eu que morri, não fui eu que derramei sangue. Então eu sou dono de quê? Entende? Eu não sou dono de nada. Agora, Deus é dono de fato e por direito. Então, ele adquiriu com preço precioso, que foi com seu sangue. Então, é um termo grego. Paulo e Pedro, né,
Dizem que Pedro era analfabeto, olha isso, a sabedoria do camarada. Termos apropriados para trabalhar a perspectiva da igreja. Então, uma igreja que é uma propriedade particular, privada, só Deus. Por isso que aí a gente pode fazer aí uma ligação. Por isso que lá em Efésios não deis lugar ao diabo. Por quê? Porque você só tem um proprietário. Meu templo, meu ser, só tem um proprietário. Só Deus pode usar. Só Deus pode tratar. Só Deus pode operar. Então, olhe nessa perspectiva aí, tá bom? Corpo de Cristo. Como corpo de Cristo, a igreja mantém a sua unidade e comunhão. Não apenas com Cristo, mas também com os membros desse corpo que está bem ajustado nas suas articulações, juntas, entende? Juntas. Tem que estar tudo articulado. A imagem do corpo, aqui gente, ó, lembra a ceia do Senhor. No momento do partir do pão, e pode ser feita uma analogia entre o corpo partido de Jesus e a igreja como o corpo de Cristo. Ou seja, quando Jesus pega assim, ó, esse é meu corpo. Então, Jesus não está dizendo esse é meu corpo? A igreja não é o corpo de Cristo? Então, quando Jesus pega o pão, a gente pode fazer uma analogia, ou seja, esta é a minha igreja. E aí ele entrega para quem? Quem é que está na ceia? Os discípulos. Quem são os discípulos? As 12 colunas da igreja. São a base da igreja. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, quando ele parte o pão, esta é a minha igreja. Cuida dela. Cuida dela. Cuida dela. Então há uma analogia até na ceia entre o corpo de Cristo e o corpo que é a igreja, que é o corpo ao qual Cristo é a cabeça. Entende, gente? Esse jogo de palavras aqui é muito interessante. Imagens que descrevem a habitação. Imagens que descrevem a habitação. Santuário. Então você tem a teologia do santuário no Antigo Testamento, você tem Sião, você tem o templo, então você vê que tudo tem a ver com o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele chega a seu ápice com o Novo Testamento. O Novo Testamento é o ápice do que aconteceu no Antigo Testamento. Então você vê que todas as imagens que têm a ver com o Antigo Testamento. Duas coisas precisam ser ditas aqui. Primeiro, é que não somos igreja sozinhos. Só podemos ser igreja com o outro. Tem que ter mais alguém. Então nunca sozinho, sempre com mais. Sozinhos somos templos do Espírito Santo. Mas reunidos somos a igreja de Deus. Então não tem como prestar culto como igreja sozinho. Tem que ter mais pessoas. Agora, como templo, eu presto culto particularmente porque eu sou templo do Espírito Santo. Casa de Deus. Mais uma vez vemos a imagem do Antigo Testamento que se refere a Israel como a casa, como casa. É também usada pelos autores do Novo Testamento para ilustrarem a igreja. Pois realmente casa na Bíblia tem mais a ver com a reunião familiar e religiosa do que a casa em si. A palavra casa é oikos no grego, no hebraico beit. Por isso Beit Israel, casa de Israel, Jerusalém, né, Bethlehem, que também é casa do pão. Então você tem Beit Hasefer, casa do livro, e a casa de Deus é tratada como um casa, o templo. Então a palavra oikos no grego, muito escrita no Novo Testamento por praticamente todos os autores, praticamente não quer dizer que todos, mas a maioria deles usa a palavra oikos para se referir igreja. Então geralmente a palavra igreja, por exemplo, na minha tese de doutorado, Mateus capítulo 12, versículo 29, que ninguém consegue invadir a casa do forte sem primeiro amarrar. Ali é usado, parece, 3 vezes a palavra casa. Então essas 3 vezes pode significar Israel, igreja e família. Então ela tem um significado um pouco mais amplo, teologicamente falando. Então ela se refere a Israel, se refere à igreja, se refere à família. Então a gente não pode só olhar o termo com uma perspectiva, tem que olhar também com uma perspectiva teológica. Lembre-se, oikos, casa. Então, na maioria das vezes que você lê casa no Novo Testamento, pode se referir igreja, está se referindo não só àquela casa, mas igreja. A situação de como está. Também. O privilégio de ser igreja. Então, a gente está chegando já no final da nossa aula.
A igreja é uma criação sublime, gente de Deus. Ontem no culto, eu sou pastor de igreja, né? Estou como pastor de igreja, eu falei pro pessoal, gente, nós precisamos gostar de estar na igreja. Não só sermos a igreja, gente, mas estarmos no espaço que foi separado como espaço sagrado. Entende? Existe também um espaço. Não é que ela é o referencial, mas ali é onde a gente se reúne e ali a gente vai e trabalha esse aspecto também igrejal. Então não é só a questão do templo que eu estou falando, a importância também do templo. Mas ali a reunião, estar reunido, porque a gente vê isso na Bíblia, né? Eles tinham comunhão, partindo do pão, então a gente só pode fazer isso estando também num ambiente que a gente separa como um espaço sagrado. Então, a igreja para mim é uma coisa sublime. Eu gosto de igreja, eu gosto de estar na igreja, eu gosto de estar com o pessoal da igreja. Então, é um privilégio, são privilégios. Ser um povo salvo, propriedade particular, são privilégios que apenas o Senhor pode oferecer. Então ninguém mais pode oferecer. Então seja uma pessoa privilegiada, seja feliz, tenha essa mentalidade, essa consciência da importância da igreja na sua vida e para a sociedade. Então faça o seu papel como templo, sozinho e como igreja. Tenha comunhão, tenha partido do pão, tenha salmos, tenha doutrina. Tudo isso está na Bíblia, o que a igreja faz quando ela se reúne. Ninguém pode ficar dizendo que não precisa de igreja, não depende de igreja. Isso é conversa fiada. Biblicamente falando, a igreja sempre se reuniu, a igreja sempre esteve presente. Volta aqui a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? É o ápice da comunhão de Cristo com a igreja, da igreja com Cristo e da igreja com a igreja. Então você tem igreja com Cristo, Cristo com a igreja com Cristo e a igreja com a igreja. Tem que haver sim igreja, tem que haver a reunião, tem que haver os cultos, tem que haver a participação de todos. Isso está desde o Antigo Testamento. Então isso aí é conversa fiada. Não preciso de igreja, sou um desigrejado, que não sei o que. A igreja é isso, tem defeito. Me mostra um lugar que não tenha. Me mostra um lugar que não tenha defeito. Se houver algum lugar que não tenha defeito, a gente vai para lá. Então, a igreja tem problema, a igreja tem defeito, mas com todo defeito que a igreja tem, ainda é o melhor lugar para se estar. Maravilha! Jesus é bom demais. Conclusão: as imagens referentes à igreja facilitam a compreensão das características dela. Ela é o novo povo de Deus na terra, e o Antigo Testamento serviu para dar base aos autores do Novo Testamento para demonstrar que o novo povo eleito tem as mesmas qualificações que Israel tinha. Chegamos ao final. Deus abençoe. Até a próxima aula. Haris Kai Eirene. Um abraço.